Salve, gente, tudo bem? Vou fazer esse vídeo aqui gravando, explicando um pouco sobre a independência dos Estados Unidos, justamente porque a gente teve um problema técnico na última aula, acho que vocês lembram, daí não ficou gravado. Então eu vou fazer esse vídeo só para vocês terem esse material de apoio, poderem estudar depois, tá bom? Então a gente vai falar então sobre a independência dos Estados Unidos, das 13 colônias da América do Norte, que eram colônia da sua metrópole, a Inglaterra. Muito importante a gente ter ideia do que é os antecedentes que possibilitaram essa independência dos Estados Unidos. A gente tem que falar muito sobre a difusão dos ideais iluministas. Muito importante vocês terem ideia de que tanto a Revolução Americana, a Revolução dos Estados Unidos, como a Revolução Francesa, de uns anos depois, 1789, são revoluções burguesas. São revoluções que são possíveis justamente porque a classe da burguesia, que já vinha em ascensão desde das grandes navegações, da saída para os oceanos por parte dos europeus, principalmente os ocidentais, vão então ganhando cada vez mais força, e essa burguesia vai chegar um momento que vai buscar romper com o antigo regime. O que era o antigo regime? Era uma sociedade, então, formada principalmente por um rei ou por uma rainha, e também por uma aristocracia que formava a sua corte e que não produzia, não tinha um grande peso na produção da sua economia, tinha muito mais privilégios. E essas ideias iluministas, que vocês viram na última aula com Rousseau, com Montesquieu, com John Locke, vai buscar então romper com esse antigo regime, romper com esses privilégios do antigo regime, da aristocracia, e vai buscar então trazer novos elementos. Que elementos são esses do iluminismo? São elementos de uma liberdade econômica, conhecido então como liberalismo clássico, são elementos de uma liberdade individual também, que eles vão trazer, principalmente vinculada a menos espaço para o Estado e mais espaço para os indivíduos, mas vocês têm que ter ideia que justamente é uma liberdade de propriedade, uma liberdade de consumo por parte da burguesia, e não uma liberdade total de toda a população, como a gente vai ver na aula de hoje. A gente vai falar muito sobre isso. Uma outra questão muito importante que vocês têm que ter ideia é como se deu a colonização na América do Norte. Então, enquanto no centro e no norte vocês vão enxergar uma colonização muito mais vinculada a uma pequena propriedade e com uma produção, manufatura de produtos que já eram produzidos na metrópole, no sul a gente vai encontrar uma economia de plantation. E é muito importante vocês terem ideia, porque vocês já viram também em Brasil Colônia o que é essa economia de plantation. É uma economia muito vinculada a uma monocultura, então a um único produto, geralmente era o algodão, ao trabalho escravizado, que vai ser proveniente da diáspora africana, vão ser trazidos a partir dos navios negreiros, então a partir do trabalho escravizado, e uma mercadoria voltada para exportação. Então, essa economia de plantation do sul dos Estados Unidos vai ser muito parecida com como se deu na América Latina, em partes do Brasil, principalmente também que a gente viu com a cana-de-açúcar. Então, é bem importante vocês terem ideia dessa diferença entre o norte e o sul, porque isso vai ter uma grande relevância na história dos Estados Unidos. Então, enquanto o sul era muito dependente do trabalho escravizado e de uma economia externa, a economia do norte dos Estados Unidos vai ser muito independente e fomentar um mercado interno, justamente porque a sua produção já existia na Europa e eles precisavam, então, eles podiam produzir para o mercado interno. E um outro aspecto muito importante de antecedente da Revolução Americana vai ser a Guerra dos 7 Anos, uma guerra travada por monarquias europeias e que vai fazer com que a Inglaterra seja muito afetada nessa guerra e busque justamente, através da sua colônia, arrecadar impostos para bancar essas disputas. Então,
como vocês vão enxergar a Guerra dos Sete Anos, que acontece de 1756 a 1763, a Inglaterra vai ter como um efeito imediato um aumento de imposto nas suas colônias, o que isso vai gerar um processo de descontentamento nas suas colônias. Então vai ocorrer uma série de taxações nesses últimos anos do século XVIII, como a lei do açúcar, a lei do selo, a lei do chá, isso fazendo com que os colonos ingleses que viviam na América vão se tornar muito descontentes e vão buscar a sua razão, o seu descontentamento, vão racionalizar isso a partir de pautas liberais, a partir de pautas do liberalismo e das ideias iluministas que buscavam então uma maior liberdade econômica para a burguesia. Então, duas questões que vão ficar muito prementes desse momento vai ser o Boston Tea Party, que vai ser a primeira manifestação de resistência por parte desses colonos, e as leis intoleráveis que vão ser impostas pelo rei George III, que vai buscar reprimir principalmente os líderes dessa manifestação do Boston Tea Party, que era uma manifestação que buscava então justamente uma melhora nessas condições impostas pela metrópole, que vinha aumentando impostos sobre diversos produtos. O que vai acontecer então? Vai ocorrer no norte do país, em duas conferências, 2 congressos na cidade da Filadélfia, 2 momentos bem importantes. Em 1774 vai se estabelecer o primeiro congresso com boicote aos produtos da metrópole, e um ano seguinte vai existir um segundo congresso que vai buscar então uma separação da sua metrópole da Inglaterra, buscando então uma independência dessas colônias. Então, em 1776, inspirados nos ideais iluministas, os ideais de república, de quebra com essa coroa, com esses antigos regimes, vai ser declarado então a independência dos Estados Unidos. Os principais representantes vão ser o Thomas Jefferson, que era um advogado, o Benjamin Franklin e o John Adams. Acontece, aqui a gente vai ver uma imagem do momento de declaração da independência, né, dessas 13 colônias. Acontece que essa independência ela não ocorre de maneira gratuita. O que vai acabar acontecendo é que os ingleses vão buscar disputar, e vai existir uma guerra nos próximos anos, porque a Inglaterra não vai deixar barato em aceitar que essas colônias se separem dos Estados Unidos, que essas colônias se separem da sua metrópole da Inglaterra. Então, algumas tropas vão ser bem importantes. A tropa do George Washington, que era um general da Virgínia, vai ser um cara muito importante nessa época. Em 77, as 13 colônias vão contar com o apoio da França, que era uma inimiga, uma monarquia inimiga da Inglaterra, e patrocinou também essa independência dos Estados Unidos, bancou de diversas maneiras a independência dos Estados Unidos, justamente porque buscava enfraquecer a outra monarquia, que era a Inglaterra. Então, com menos posse de terra, com menos colônias, a Inglaterra ficaria mais enfraquecida, e a França foi um importante aliado dessas colônias estadunidenses. Só em 1781 vai se dar a rendição da Inglaterra, e 2 anos depois o reconhecimento por parte da Inglaterra da independência dessas 13 colônias. Então notem que vai demorar um tempo, vai existir alguns anos de guerra para essa independência acontecer. A Batalha de Saratoga vai ser importante porque foi um momento crucial de expulsão de tropas inglesas das colônias e de rendição por parte da metrópole. Beleza? Então, como uma última questão bem importante, e que eu quero que fique bem frisado para vocês, que eu acho que isso é uma questão que vai auxiliar vocês nos próximos momentos de história contemporânea, é muito importante vocês analisarem os personagens e a classe que está subindo ao poder. O George Washington, que vai ser um principal comandante das tropas independentistas, e justamente a capital dos Estados Unidos posteriormente vai ser chamada de Washington em homenagem a ele, é um general proveniente da Virgínia e proprietário de diversos escravizados. Os primeiros presidentes dos Estados Unidos, dos 36 primeiros anos, 32
desses 36 anos vão ser presidentes da Virgínia, donos de escravos. É muito importante vocês terem essa ideia para a gente notar que classe é essa que sobe o poder e que liberdade é essa que ela propõe. Não é qualquer liberdade, não é liberdade para todo mundo. A Constituição dos Estados Unidos independentes, que vai surgir a partir daí, vai ser uma Constituição que deixa concreto e mantém a escravidão que existia já no país. E ela vai, inclusive, aumentar ao longo do século XIX. Então, essa liberdade que é buscada no lema dos Estados Unidos, que existe todo um ideal por trás disso, na verdade era uma liberdade econômica por parte da burguesia. A história dos Estados Unidos, que hoje a gente vê diversos protestos, é muito interessante a gente analisar porque a partir de uma guerra civil no século seguinte, na década de 1860, vai ser abolida a escravidão a partir de uma guerra civil, justamente porque os proprietários do Sul não queriam que ocorresse essa abolição da escravidão. E mesmo após a abolição da escravidão, vai existir o que foi conhecido como as leis de Jim Crow, que foi um conjunto de leis que buscava de diferentes estados um momento de apartheid, estados de apartheid no país, onde existiam locais específicos para brancos e locais específicos para negros. Então é muito importante a gente ver como a história dos Estados Unidos se forja nessa escravidão e nessa separação racial, buscando trazer então uma população considerada de primeira classe e uma população considerada de segunda classe. É muito interessante a gente analisar isso para a gente ver como o liberalismo e como essas ideias que surgem criticando o antigo regime e foram progressistas, de certa maneira, para quebrar com esses ideais e esses privilégios da aristocracia, não criticaram de toda maneira a liberdade, não buscaram a liberdade de todas as pessoas, mas existia uma história muito complexa entre uma população branca e proprietária de escravos que buscava seus ideais de liberdade, mas que conseguia manter esses ideais de liberdade justamente escravizando outra parte da população. Então é muito importante a gente ter essa ideia para conseguir entender o que vai acabar acontecendo a partir do século XIX, onde essa classe, a burguesia, toma o poder e vai acabar gerando uma nova ordem mundial a partir de então. Beleza? Espero que tenha ficado mais claro o conteúdo e que vocês possam então, a partir desse vídeo, poder estudar um pouco melhor o que foi essa independência, esse processo de independência dos Estados Unidos. Então a gente vai ver depois a independência do Haiti e a Revolução Francesa, que vão ser duas revoluções bem importantes também para a gente entender esse século em transição, passando do século XVIII para o século XIX. Beleza? Então muito obrigado e fui!